Muitos têm me perguntado sobre a Trindade. Hoje senti alegria de falar sobre a Trindade. Já vou pedir para todos abrirem a sua mente, deixar os paradigmas, não se escandalizar. Talvez vocês ouçam alguma coisa que vocês nunca ouviram a respeito da Trindade. Paz seja convosco, vamos dar continuidade às santas conversações. Essa introdução que eu dei é necessária, irmãos. Eu vou falar de uma forma, em parábolas, como Jesus falava. Então, eu não quero que depois que terminar esse assunto glorioso, alguém venha... o irmão comparou a Trindade com isso, com aquilo. Irmão, é uma parábola. Jesus dizia assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. O reino do céu é semelhante a um pai de família, que tinha os seus 2 filhos. O mais novo pediu para ir embora e gastou tudo que tinha, e assim por diante. É uma parábola, tá bom? Então eu vou falar de uma forma de uma parábola, mas que é contundente e abre um campo de meditação para nós entendermos a Trindade. Nós vamos iniciar com um texto que fala sobre a Trindade. Fala especificamente sobre a Trindade, o fundamento real do que realmente é a Trindade. Talvez os irmãos nunca ouviram, ou se ouviram, pelo menos eu não sei se alguém teve uma compreensão como essa que nós vamos passar aqui agora. Então o texto que fala é a Epístola de João, que ele fala assim: porque 3 são os que testificam no céu. Presta atenção. O Pai, a Palavra e o Espírito. E estas 3 são um. Frisam bem. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estas 3 são um. E 3 os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 não são um, eles concordam num. Mais uma vez. E 3 os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Agora nós vamos fazer uma comparação, irmãos, para os irmãos entenderem a Trindade. Então, os irmãos observam que o evangelista ele colocou de uma forma equivalente. Por exemplo, o Pai equivale ao Espírito. O Pai no céu equivale ao Espírito na terra. A palavra no céu equivale à água. Eu sempre tenho falado para os irmãos que a água representa sempre a palavra nas Escrituras Sagradas. E o Espírito, que é o Espírito Santo, representa o sangue. E os irmãos vão entender o porquê disso. Então, não esqueçam, um equivale ao outro. Esses 3 do céu são um só. Agora, os 3 na terra concordam. Ou significa que a qualquer momento eles podem se separar, deixar de existir. Agora, no céu, eles são um só. Bom, vamos lá. Para os irmãos entenderem. Irmãos, falar o que é Deus, tem que ter muita responsabilidade. Então, nós vamos fazer agora a parábola. Os irmãos prestam atenção. Nós vamos tomar uma substância como exemplo. Por exemplo, a água. A água, ela pode estar em 3 estados, né? E eu vou falar para os irmãos. No estado gasoso, no estado sólido e no estado líquido.
Esses são os 3 estados da água. Vamos ver o que representa. As águas do mar, as águas do rio, a água da torneira, é a água no estado, vamos dizer assim, no estado líquido, mas os irmãos vão entender por que nós vamos comparar ao estado sólido. Certo? A água no ar, ela é o gás, nas nuvens, né? Ela está em forma de gás. Então ela está no estado sólido, seria o gelo, certo? Seria o gelo. Então, 3 estados da água. Esses 3 estados, irmãos, não muda os elementos, a essência da água. Muda a predisposição, o estado físico, não a essência, o estado químico. Os irmãos sabem que a água, ela é formada de 2 átomos, hidrogênio e oxigênio, H2O. Ela é H2O em estado gasoso, ela é H2O em estado líquido, ela é H2O em estado sólido. A sua essência não muda, só muda o seu estado físico. Mais uma vez, então a água, ela continua sendo água no estado gasoso, continua sendo água no estado sólido, continua sendo água no estado líquido. Irmão, aonde o irmão quer chegar? Eu quero fazer uma parábola para os irmãos conseguirem entender. O estado gasoso é o estado mais invisível da água. Por exemplo, eu estou aqui e a água está em volta de mim. Eu estou respirando água. Tem H2O, tem umidade no ar, mas eu não estou vendo. E esse estado gasoso representaria Deus, que está em tudo, mas você não está vendo. O estado líquido de Deus, eu vou comparar o estado sólido, porque a palavra, a água, pode também ser corporificada como o Filho. Então está no estado sólido. Então ela está visível. É Deus visível, como manifesto em Cristo Jesus. É a palavra materializada. Agora, no estado líquido, o Espírito Santo, ela é comparada ao sangue, que é o estado líquido. Os irmãos vejam, como gás não pode ser derramado, como sólido não pode ser derramado, mas como estado líquido pode ser derramado. Por isso que está no livro de Joel, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olha bem, vamos acompanhar esse raciocínio. Então, no estado líquido, ele pode se derramar. Então, irmão, entenda, é uma parábola. Deus, no estado gasoso, ele é invisível, mas está em tudo e em todos. No estado sólido, ele está materializado. É o verbo que se faz carne. E no estado líquido, ele é o sangue, ele é a vida, ele é a manifestação neste corpo glorificado. Por isso ele pode se derramar. Os irmãos estão entendendo? Então, Jó, por exemplo, quando falou, eu ouvia falar de ti e agora te vejo com os meus olhos, ele viu Deus no estado gasoso, ou seja, ele via Deus em tudo, nele mesmo e em tudo. Essa é uma forma de ver Deus. Agora, no estado sólido, um exemplo é o Cristo Jesus, Deus manifesto 100% no homem. E no estado líquido, é o Espírito Santo derramado em toda a carne, derramado em todos os homens. É Deus no homem manifesto. Por isso que Jesus disse que contra o Filho se poderia pecar. Por quê?
porque está num estado sólido, está lá fora. Mas contra o Espírito Santo não se poderia pecar. Por quê? Porque é Deus manifesto em você, derramado em você. Então aí você não tem como ser perdoado, porque ele está em você, não tem como você desconfiar. No estado gasoso você não vê, então tem uma... No estado sólido você está vendo, mas fora de ti. Mas no estado de vida, no estado líquido, de sangue, ele é a tua própria vida. Vocês não estão entendendo, irmãos? Por isso que não se pode pecar. Se pecar contra o Espírito Santo, não existe perdão nem nesse século, nem no século XXII. Não está dizendo que são 200 anos, está dizendo que você nunca mais será perdoado, ou seja, você está negando a própria vida de Deus em você mesmo. Então, em um determinado tempo, o homem tinha consciência de um Deus fora dele inacessível. Depois ele vê Deus manifesto em um homem, Cristo Jesus. Mas agora, esses dois estão derramados no homem, estão em nós. É a nossa vida. E quando ele é a nossa vida, nós podemos dizer que Deus se materializou em nós. Então, irmão, numa consciência como essa, é libertador. Só de nós conversarmos aqui, falarmos sobre isso, já está acontecendo. Quem está ouvindo e está entendendo este raciocínio, essa meditação, você já vai começar a sentir o benefício dessa santa conversa, dessa explanação, dessa parábola. Se ela fixar na tua mente, você vai começar a perceber Deus em tudo, não só o Deus manifesto em Cristo, mas também o Deus manifesto em você, derramado em você. Por isso que Deus derramou o seu sangue na cruz. Por isso que tem um testemunho do irmão lindo, lindo, maravilhoso, eu senti de passar para os irmãos aqui rapidamente. Ele estava muito abatido num culto. Veja o que é um culto, irmão. Não é o lugar, é o teu estado de espírito. Todos estavam cantando, mas ele estava conversando, comungando com Deus. Falando, Senhor, tudo aqui na terra parece que tem valor. Até um pedaço de terra, um terreno, ele queria dizer, tem um valor. Mas e eu? Qual o valor que eu tenho? Nessa hora que ele falou isso, Deus deu-lhe um arrebatamento dos sentidos. E ele se viu num lugar que ele via o globo terrestre de uma forma totalmente panorâmica, como se ele estivesse nos olhos de Deus olhando o globo na sua frente, vendo tudo o que se acontece na face da terra, todas as malignidades, guerras, porfias, traições, tudo ali manifesto. E quando ele olhava com mais cuidado, percebia que esse globo estava em cima de uma balança, aquela balança antiga de 2 pratos. Então ela estava em cima de um prato e o outro lado estava vazio. Então a balança pendia totalmente para aquele globo. Presta atenção, irmãos. De repente saiu um varão de branco por detrás daquele globo e foi em cima do prato e começou a flexionar os dedos assim e se formou uma espessa gota de sangue. Quando essa gota se desprendeu dos seus dedos e bateu no prato vazio, aquele globo foi arremessado de uma forma brutal, brusca. E aquele prato que estava com aquela gotinha de sangue desceu. Peso. E a voz disse, você sabe qual é o teu valor? Você é uma gota do meu sangue derramado. Vocês não estão entendendo? Nós somos o Espírito de Deus derramado. Louvado seja Deus. Glória a Deus eterno. Esse é o nosso valor. Você tem ou não tem valor? Nós temos ou não temos valor? Deus mostrou para ele que aquela gotinha de sangue,
valia mais do que todo o mundo manifesto. Então senti, irmãos, de passar isso para os irmãos. Quando terminou o culto, aquele homem estava justificado. Essa foi a palavra para ele. E isso ficou gravado nele. E eu creio que este vídeo, esse assunto vai ficar gravado na mente de muitos que estão ouvindo. E isso vai ser causa da tua libertação e da minha libertação. E de muitos que hão de ouvir esse vídeo. Agora vem os que acham erro em tudo. O irmão comparou Deus com a água. Irmão, é uma parábola. É claro que Deus é muito mais do que tudo isso. É uma forma da nossa mente pequena vislumbrar o que é Deus na nossa vida e no seu universo manifesto. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.